Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta noite abençoada em que aqui estamos para o estudo da Palavra de Deus. Eu vou, antes que eu me esqueça, eu vou abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, no texto bíblico que o pastor Fábio leu, capítulo 2, versículo 4. Quem quiser e quem tiver com a Bíblia aí fácil, abra nesse texto. Atos 2 e 4, está aí na tela também. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados irmãos, eu quero começar parabenizando a direção do Cetadem, a igreja, a Assembleia de Deus em Mossoró, pela iniciativa de escolher para ser estudado e debatido e refletido durante esta semana teológica o tema da identidade pentecostal. Inicialmente eu gostaria de começar definindo alguns termos, né? Vou voltar aqui para o título da apresentação, e nós precisamos definir alguns termos, algumas expressões que estão postas nesse título que eu recebi para desenvolver. A primeira delas, o primeiro conceito, é o conceito de distintivo. O que é um distintivo? Distintivo é uma característica, é uma marca, é uma identificação. Portanto, distintivo tem tudo a ver com o tema da semana teológica. Distintivo tem tudo a ver com identidade. Mas o que é identidade? Identidade pode ser um documento. Esse documento que você carrega aí na sua carteira, que você carrega aí no bolso, ou que está aí dentro da sua Bíblia. O documento de identidade é um documento no qual você é reconhecido através desse documento. Daí, identidade e distintivo têm uma relação muito próxima. Alguns profissionais, eles usam distintivos para identificarem-se. Alguns profissionais, por exemplo, da área militar, eles têm um distintivo, e nós, os pastores, a liderança da igreja, nós carregamos conosco credenciais. E as credenciais são documentos que nos identificam como tais, como pastores, como evangelistas, ou como policiais, ou como profissionais de qualquer área. Daí, distintivo e identidade têm uma relação muito próxima. E aí, quando nós estamos falando sobre distintivo no contexto pentecostal, nós estamos ressaltando aqui que nós temos algumas marcas ou características ou distintivos que são teológicos e que nos identificam como pentecostais. A palavra pentecostal vem de Pentecostes. O texto bíblico que foi lido fala de uma festa que era celebrada entre os judeus, e era uma festa que era realizada 50 dias depois da Páscoa, e essa festa era chamada de Pentecostes. E justamente foi no dia de Pentecostes que houve um derramamento do Espírito Santo, de tal modo que identificou a igreja como sendo pentecostal por causa do derramamento do Espírito que aconteceu naquele dia. Então, distintivos teológicos, e como nós estamos numa semana teológica, nós precisamos definir o que é teologia, né? Então, quais são as marcas teológicas do pentecostalismo clássico? Irmãos, todos nós fazemos teologia. Tem teologia boa, tem teologia ruim, tem teologia que é bíblica, tem teologia que é humana, tem teologia que são invenções, especulações da mente humana. Mas quando nós estamos nos referindo a um distintivo teológico, nós que somos evangélicos e pentecostais, nós estamos demarcando que a nossa posição pentecostal, ela é teológica, e ela é teológica porque a nossa teologia é bíblica,
Portanto, nós respaldamos, nós fundamentamos a nossa crença, a nossa teologia, o nosso corpo doutrinário do Pentecostes, com base na Bíblia Sagrada. Pastor Miranda disse de forma muito enfática aqui, agora há pouco, nós somos da primeira onda. Então, essa é uma marca teológica que nós precisamos ressaltar, e eu inclusive apontei aqui a um dicionário do movimento pentecostal, que é um dicionário importante para aqueles que são pentecostais e querem conhecer. Eu recomendo esse material. E esse material, ele traz a definição do que é pentecostalismo. Então, o pentecostalismo tem a ver com a crença segundo a qual falar em línguas estranhas, ou glossolalia ou glossolalia, ocorrido com os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes em Jerusalém. E pode ser experimentado por todos os crentes na atualidade, por meio do batismo no Espírito Santo, os quais podem buscar e praticar dons espirituais. Portanto, irmãos, primeira marca que nós fazemos aqui e definimos: pentecostalismo. Pentecostalismo foi um movimento, e é um movimento que, muito embora tenha sido experienciado pela igreja primitiva no primeiro século, e é um movimento que se repetiu ao longo da história. Nós vimos isso na primeira palestra do primeiro dia, sobre as raízes históricas do movimento pentecostal, mas nós precisamos ressaltar e fazer um recorte na história, no início do século XX, quando aconteceu um grande movimento e mover do Espírito mundial, que foi caracterizado como movimento pentecostal e definido como pentecostalismo. O pentecostalismo, ele é considerado um movimento porque a gente se lembra muito lá da Rua Azusa, em 1906, 7, 8, 10, até chegar aqui no Brasil. Mas, irmãos, é importante a gente ressaltar que o movimento pentecostal e que o pentecostalismo, ele foi um movimento que aconteceu simultaneamente em várias regiões e em várias partes da terra. Nós temos um movimento pentecostal acontecendo ao mesmo tempo nos Estados Unidos, na Rua Azusa, mas também nós temos um movimento pentecostal acontecendo no país de Gales, por exemplo, na Inglaterra. Nós temos grandes teólogos pentecostais no início do século passado, lá nos Estados Unidos, e temos também teólogos pentecostais lá na Inglaterra. E o movimento pentecostal, ele vai se espalhando e se espraiando pelo mundo inteiro, até que chega ao Brasil em 1910, 1911, como uma marca daquilo que é definido como pentecostalismo clássico ou tradicional. Então, o que é que marca, o que é que distingue, qual é o distintivo do Pentecostes e do pentecostalismo? Irmãos, quem é pentecostal não apenas crê como pentecostal. Quem é pentecostal não apenas pensa como pentecostal. Quem é pentecostal, ele vive como pentecostal. Daí a gente fala que ser pentecostal é não apenas um modo de pensar. Ser pentecostal não é apenas um modo de crer, uma teologia. Mas ser pentecostal também é um ethos, é um comportamento, é uma forma de viver e de experienciar essa dimensão do Espírito marcada e dirigida pela palavra de Deus. Então, Pentecostes, a marca, o texto bíblico, que inclusive foi a leitura que foi feita aqui esta noite, está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no qual, nesse dia de Pentecostes, os discípulos estavam ali reunidos em obediência a uma palavra que havia sido dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá registrada por Lucas, o eminente teólogo e evangelista pentecostal. Lá em Lucas, capítulo 24, ele registra que Jesus disse: aguardem, esperem, até que do alto sejais revestidos de poder.
Então, o movimento pentecostal tem como base a obediência da orientação dada por Jesus. Porque, irmãos, irmãs, queridos e queridas, nenhuma igreja se sustenta sem o poder do alto. Nós somos dependentes do poder do alto. Sem o poder do alto, a obra não vai adiante. Sem o poder do alto, nós não podemos alcançar os confins da terra. Sem o poder do alto, nós não fazemos distinção qualquer ou de qualquer natureza a qualquer outro movimento ideológico ou religioso. É o poder do alto que faz a diferença em nossas vidas. E Jesus, sabendo disso, disse: esperem, aguardem, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu imagino que os discípulos, entusiasmados, queriam seguir adiante, tomarem as providências e fazer tudo aquilo que eles queriam. Senhor, nós temos força, nós temos intelecto, Senhor, nós temos influência, Senhor, nós temos capacidade. E Jesus disse: nada disso adianta. O Evangelho e a minha palavra só vai adiante, só vai a contento, se vocês aguardarem o poder do alto. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus reforça esse ensinamento quando os discípulos estão ali preocupados. Senhor, quando é que tu vais restaurar o poder terreno a Israel? Quando é que nós vamos ser uma grande potência de novo? Quando é que nós vamos retornar aos tempos áureos de Salomão, de Davi? Nós vamos ser uma grande potência como outrora, como está registrado lá no livro de Samuel, de Reis, de Crônicas. E Jesus diz: olhe, não vos compete saber os tempos que Deus estabeleceu por sua exclusiva autoridade, mas uma coisa eu digo a vocês: recebereis poder do alto. E é com esse poder do alto que vocês vão fazer a diferença. É com esse poder do alto que vocês serão distinguidos de outros movimentos religiosos. É com esse poder do alto que vocês vão levar o Evangelho à Judéia, Samaria e até aos confins da terra. É no poder do Espírito. E é isso que nos distingue, irmãos. Quando eu era rapazinho, me caiu às mãos um livro de um sociólogo que nem teólogo nem era nada dessas, não tinha formação teológica, e ele escreveu um livro com base na pesquisa que ele fez. Por que crescem os pentecostais? Os pentecostais crescem e cresceram e continuarão crescendo na medida que continuam confiando e se embasando no poder do alto. Na medida que continuam se identificando e se distinguindo na palavra e no poder de Deus. E levando essa experiência pentecostal. Em 1987, eu era um rapazinho com 16 anos, lá na minha cidade, lá em Alexandria, novo convertido. E meu pai na fé, eu fui discipulado, eu fui muito bem discipulado. Um irmão que me ensinava a ler a Bíblia, a orar, a estudar. Mas ele me disse muito cedo: olha, Zé Roberto, você tem que buscar o poder do alto. Você tem que buscar batismo no Espírito Santo. Você tem que buscar ser batizado. E eu digo: o que é isso? Ele disse: você tem que buscar falar línguas estranhas. Você tem que buscar esse poder que vai lhe dar capacidade, ousadia, intrepidez para pegar a palavra. Irmãos, eu não buscava outra coisa. Eu ia para o círculo de oração, eu ia para o culto de doutrina, eu ia para todos os trabalhos de oração da igreja, e eu não pedia outra coisa. O que eu mais queria era ser batizado no Espírito Santo. Eu queria ter aquela experiência pentecostal, eu queria ser cheio do poder de Deus. Até que um dia, eu estava na igreja, num culto de oração, e o pastor Deusdete, de saudosa memória, foi meu pastor na adolescência, e ele estava pregando,
E de repente ele sentiu e disse assim: olha, vou parar de pregar e nós vamos todos orar. E eu estava orando ali, era um culto de sexta-feira, e eu disse: Jesus, eu vou orar hoje, vou jejuar. Sábado era sexta-feira, vou jejuar sábado, domingo, segunda, e o Senhor me batiza no Espírito Santo na segunda-feira no culto de oração. Eu fiz todo o esquema, eu preparei, eu planejei, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu trajeto, o meu percurso. Mas Deus não age como age o ser humano, e Deus tem seus planos. E Deus disse: não vai ser segunda-feira, vai ser agora. E eu recebi a experiência do batismo no Espírito Santo. E comecei a falar línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Não é o Espírito Santo que fala línguas, é eu e você. Essa é uma identidade, uma marca. Eu aprendi aqui com o meu professor, né? Nosso missionário Lira. Então, queridos, nós precisamos valorizar esse poder, buscar esse poder, falar desse poder, repetir sobre esse poder. E a igreja precisa se entusiasmar e ouvir essa mensagem. Queridos, então Pentecostes, ou pentecostalismo, tem a ver com essa identificação com falar em línguas. A palavra glossolalia, no grego está lá, eu até destaquei aqui no versículo, lalém heterais glossais, e eles falavam outras línguas. Então há uma grande discussão entre os teólogos, se essas línguas eram línguas estrangeiras ou eram línguas estranhas, né? Porque de fato, algumas pessoas identificavam naquelas línguas um sentido e um significado, na medida que elas eram faladas. Por isso alguns teólogos dizem: não, o que aconteceu é que eram línguas, e que aquelas pessoas eram línguas estranhas, mas que as pessoas ouviram na língua que elas compreendiam. Outros diziam: não, elas eram línguas que aquelas pessoas não tinham estudado, mas que eram línguas reais e que existiam. Tem um famoso teólogo pentecostal americano, já falecido, que escreveu um livro chamado O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, é o Stanley Horton, e ele defende essa base, de que o que importa é que a língua que é falada quando alguém é batizado no Espírito Santo, é uma língua que essa pessoa não estudou, que ela não aprendeu em escola, que ela não fez curso, né? Eu tenho até uma experiência sobre isso na minha juventude. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, Deus começou um movimento do Espírito e batizou vários rapazes e moças naquela igreja. E nós íamos para a igreja no círculo de oração, e a gente ficava orando, falava línguas, e tinha um irmão que ele aprendeu a falar 7 línguas, estudando em casa como autodidata. Ele levantava o rádio naquelas ondas curtas, antigamente, só o pessoal de antigamente sabe o que é isso, e ele ficava ouvindo aquelas línguas, aqueles idiomas, mandava carta, recebia Bíblia de presente, fazia cursos bíblicos de várias línguas. E esse irmão, ele era de uma outra denominação, uma denominação que não acreditava nesse distintivo de falar em línguas, e línguas desconhecidas, línguas estranhas, línguas não aprendidas. E ele veio se congregar com a gente, e ele gostava de andar com a gente. Ele era relativamente jovem em comparação a gente, estava sempre em nosso meio, mas ele não queria aquele dom celestial e sobrenatural. E a gente começava a orar, e Jesus batizava no Espírito Santo, e começava a se falar línguas, e ele começava a orar: Lord Jesus Christ, I want to thank you for everything, orando em inglês. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor está me dando. Aí a gente chegava para ele, aí depois, olha, desse jeito aí não vale não, viu? Aí ele disse: ora, vocês ficam todos orando, falando em línguas aí que eu não conheço, então para não ficar para trás, eu vou orar aqui nos idiomas que eu conheço. Não é a mesma coisa, irmãos. Essas línguas que nós falamos são línguas sobrenaturais.
Agora, já defini o que é pentecostalismo, agora vamos definir o que é pentecostalismo clássico, que também pode ser chamado de pentecostalismo tradicional. Ora, irmãos, no início o que havia era movimento pentecostal. Tem um texto bíblico, que se não me falha a memória, lá em Eclesiastes, que diz que o Deus dá sabedoria ao homem, mas depois o homem inventa muitas coisas, não é? Ele vai inventando muitas coisas. Então a gente, quando vai estudar historicamente o movimento pentecostal, a gente tem várias ondas. Mas o movimento pentecostal genuíno foi um movimento do Espírito, um movimento inclusive que lá na Rua Azusa, ele tinha uma marca sociológica, porque através daquele mover do Espírito Santo, num país de uma segregação racial tão marcada como os Estados Unidos, o Espírito Santo não faz distinção. Ele, quando vem, ele derrama do seu poder sobre homens, sobre mulheres, sobre altos, baixos, ricos, pobres, pretos, brancos, amarelos, porque o Espírito vem para todos. E esse movimento foi se espalhando lá na Rua Azusa e foi chegando. E nós temos lá um William Simon, né, que era um homem simples, negro. Nós temos uma ala mais ligada aos movimentos brancos nos Estados Unidos, mas o Espírito Santo chegava sobre todos. E esse foi o movimento que se caracterizou pela primeira onda pentecostal. E o que é que caracteriza essa primeira onda pentecostal? Olha aí, irmãos, o dicionário teológico, né, do movimento pentecostal diz que o termo pentecostalismo clássico, ele foi inicialmente, eu tenho aqui para eu ler aqui melhor. Esse movimento pentecostal, ou esse pentecostalismo clássico, ele foi primeiramente, esse termo foi usado nos anos 60 para fazer distinção entre as primeiras igrejas pentecostais surgidas no início do século XX, das igrejas que posteriormente são chamadas neopentecostais ou igrejas protestantes históricas, e da Igreja Católica Romana, que se assumiu uma vertente dentro do catolicismo como um movimento carismático. Então, nós vamos tendo vários movimentos que vão se diferenciando. Esse movimento do pentecostalismo tradicional, clássico, histórico da primeira onda, que está mais ligado a falar línguas estranhas e ao estudo da palavra de Deus. O pastor Rubem, na segunda-feira, fez esse destaque e eu faço questão de reforçar. O movimento pentecostal da primeira onda, o movimento pentecostal tradicional, é um movimento que ele consegue atrelar de forma muito equilibrada a experiência do Espírito e o estudo da Bíblia, a palavra de Deus. Porque o que vai surgindo depois, irmãos, o que vai surgindo depois nas ondas subsequentes, é um distanciamento da Bíblia e uma ênfase, às vezes, exagerada na experiência, na subjetividade. Um dia desses eu vi uma artista, uma celebridade dessas, dando uma entrevista e dizendo assim: eu frequento igreja tal, e era uma dessas igrejas neopentecostais, dessas ondas mais recentes. E alguém perguntou: por que é que você vai nessa igreja? Ela diz: eu vou lá porque eu me sinto bem, porque quando eu saio de lá, eu saio de alto astral. Então, essas ondas subsequentes são as invenções e os movimentos que as pessoas vão criando e que são resultantes da deturpação daquilo que foi a primeira onda e daquilo que é o pentecostalismo clássico e daquilo que é o pentecostalismo tradicional. Então, para dar nomes, eu vou ser muito enfático, algumas dessas experiências esquisitas que foram surgindo. Primeiro, nós temos o movimento da teologia da prosperidade, que está muito próximo desses movimentos das ondas mais recentes. Nós tivemos o movimento da confissão positiva,
que foram movimentos em que você decreta, coloca Deus no canto da parede, não é? Que são movimentos que estão mais atrelados a essas ondas mais recentes. Movimentos que tentam, por exemplo, defender que o crente não passa por enfermidade, por doença, não é? A teologia da saúde plena. Então, todos esses movimentos que vão surgindo depois, foram deturpações dessa primeira onda, ou do pentecostalismo clássico. E eu vou dizer aos irmãos, eu gosto de história, eu não sou historiador, mas eu gosto de história. Inclusive eu escrevi um livro com os 75 anos da história da Igreja Assembleia de Deus, porque eu gosto. E eu digo para os irmãos, como leitor de história, eu digo para vocês que se não fosse uma teologia sadia, bíblica, fundamentada na palavra de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus teria caído nas ondas e teria seguido certamente em busca desses movimentos que foram surgindo depois. E eu digo isso com conhecimento de causa histórico. Pastores como Antônio Gilberto, pastores como Claudionor de Andrade, foram pastores que, quando perceberam esse fogo estranho que estava adentrando ao movimento pentecostal clássico e que estava minando as bases da Assembleia de Deus e da crença nesse pentecostalismo tradicional, eles se posicionaram e disseram: nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com a teologia da prosperidade. Nós não temos nada a ver com a teologia do caicai. Nós não temos nada a ver com a teologia da saúde plena. Nós não temos nada a ver com essas teologias e esses movimentos que foram surgindo. Então, o do dente de ouro, que inclusive ainda saiu no Mensageiro da Paz, eu era assinante, pastor, bem lembrado. Então, vários movimentos. A do riso, não é? A da cadeira do anjo, que, irmãos, foram movimentos que foram descaracterizando o pentecostalismo clássico. E o que é que acontece? O que é que acontece? Irmãos, hoje nós estamos experienciando um movimento que nós precisamos ter cautela e cuidado, que é um movimento que tem se destacado e tem se chamado de neopentecostalismo, que, na verdade, eu prefiro dizer que é um pseudo-pentecostalismo. Porque não tem nenhuma relação e não tem nenhum distintivo em relação às bases do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico e tradicional surgiu aqui no Brasil nos anos de 1910, o movimento da congregação cristã no Brasil, por Luiz Francescon, que foi um italiano que era pentecostal e criou uma igreja, um movimento aqui, principalmente ali na região de São Paulo, não é, pastor? E depois, o movimento que surgiu lá de Belém, Daniel Berg, Gunnar Wingre, e o movimento e o mover do Espírito que aconteceu ali em Belém do Pará e que foi se espalhando pelo Brasil inteiro e chegou inclusive aqui na cidade de Mossoró, né? Agora, o que é que a gente coloca, irmãos? Quais são os distintivos gerais do pentecostalismo clássico? O que é que a gente sempre creu e o que é que a gente sempre defendeu? Primeiro, a gente sempre creu no batismo no Espírito Santo. No início nós chamava batismo com o Espírito Santo, mas foi por causa da tradução da nossa Bíblia. A preposição no grego é eis. Então, uma tradução mais apropriada seria de fato batismo no Espírito Santo. Então, o pentecostalismo clássico crê, defende, prega, ensina, divulga e motiva os irmãos a serem batizados no Espírito Santo. Segunda característica, o batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta e diferenciada da salvação, que não é a mesma coisa. Então, tem quem defenda por aí, não, você creu, está salvo, não tem mais o que buscar batismo no Espírito Santo não, já fica por aqui mesmo, né? Se dê por satisfeito. Só que, irmãos,
Nós pentecostais, foi por isso que meu pai na fé disse: olha, meu filho, não se dê por satisfeito. Você creu? Crie, pois agora vá atrás do poder do alto, vá buscar o poder do alto, vá buscar o batismo no Espírito Santo. Irmão, sinceramente, algo que me preocupa é que às vezes nós estamos sendo pentecostais. Por isso que eu disse aqui no início, não é apenas ter uma teologia pentecostal, não é apenas ter uma crença pentecostal, não é apenas ter uma doutrina pentecostal, nós precisamos ter uma vivência e uma experiência e uma prática pentecostal. E me preocupa que às vezes nós não estamos mais falando sobre batismo no Espírito Santo nas nossas igrejas. Nós não estamos instigando mais os jovens a buscar batismo no Espírito Santo. Nós estamos nos deixando solapar pelo secularismo. E nós estamos muito mais interessados em uma série de outras coisas, ao invés de buscar o poder do alto e buscar o batismo no Espírito Santo. Pois não. Eu aceitei Jesus em 94, aí grossos. Uma coisa que me chamava a atenção, irmãos, é que irmãos simples, humildes, mas todo culto, quando se facultava a oportunidade dos irmãos pedirem a oração, não era assim quase que unânime. Peço oração para que Jesus me batize no Espírito Santo. Outros que já eram batizados, peço oração para que Jesus me dê os seus dons, os dons do Espírito. Irmãos, e Jesus batizava. Aleluia, pedi a sua. E eu vivi ali no Bom Jardim, né? Cheguei aqui em 95, culto de oração. Em uma segunda-feira, pastor Vicente foi nosso pastor naquele momento. A igreja, de uma forma geral, orava mais, buscava mais, valorizava mais. E o que acontece? Na hora da oração, um culto de oração, sem pregador, sem movimento, os irmãos de joelho, e eu lembro que eu fui junto da juventude, e ao lado eu fui junto das crianças, menino, de bermudinha, curtinha, mas de joelho orando, e Jesus pega no menino uma bola. Glória a Deus. Hoje, aleluia, as motivações mudaram. Pense, irmão, qual foi a última vez que você ouviu na sua congregação alguém pedir para ser batizado pelo Espírito Santo? Pedir da circuncisão. Tem que valorizar. Nós os pregadores e pastores precisamos falar mais da nossa doutrina pentecostal. A começar dos nossos púlpitos. É nos púlpitos que nós levantamos a bandeira da doutrina pentecostal. O Kandashide Kandalamanai. Nós estamos usando os nossos púlpitos para falar de muitas coisas, exceto do poder do alto e do batismo no Espírito Santo. E temos que também, irmãos, falar sobre a atualidade dos dons. Os dons é para nós. Os dons é para hoje. Os dons não cessaram. Aquela ideia de que, olha, não era só para o primeiro século. Não era só enquanto o cânon do Novo Testamento não era formado. Irmãos, isso não tem qualquer base nem fundamento. Nenhuma base exegética interpretativa para defender que os dons cessaram. Eles são para nós hoje. E nós precisamos buscar os dons. Buscai com zelo os melhores dons, profetizar, falar em línguas, buscar interpretação de línguas, sabedoria, poder do alto. Oh, Kandashide Kandalamanaias. Irmãos, outra base, outro distintivo da doutrina pentecostal, do pentecostalismo clássico, é a escatologia. Missionário Lira dava curso para a gente lá no Bom Jardim, um dia de dons espirituais, outro dia batismo no Espírito Santo, e outro dia era escatologia. Porque na base do pentecostalismo clássico, tradicional, está
a crença de que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, mas que Jesus vai voltar. Então os crentes pentecostais, eles eram despertados para estar olhando para cima, para estar na expectativa da volta de Cristo. A trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos o Senhor nos ares. E quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Essa era uma motivação para a santidade, para viver vida santa. Agora, queridos, o que é que nós cremos? E o que é que nos distingue em relação à evidência, à glossolalia, ou a heteroglossais, como está lá no grego? Primeira coisa, irmãos, o batismo no Espírito Santo é algo diferente da regeneração. O que é regeneração? Nicodemos veio conversar com Jesus de noite. Nicodemos veio conversar com Jesus de noite. Era um dos principais entre os judeus. E ficou simpatizante pela doutrina, os ensinamentos de Jesus, e veio conversar com ele. E disse: Senhor, olha, ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não for contigo. Mas Jesus não estava procurando elogios. Jesus disse: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. No grego anotem, nascer não apenas de novo, nascer de cima, nascer do Pai. O vento, o Espírito sopra onde quer. Se você escuta a voz do Espírito, você se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que vai lhe guiando para fazer a palavra, para fazer as ações e para agir naquilo que Ele propôs. Novo nascimento é regeneração, é ser gerado de novo. Algumas pessoas defendem, ora, o que vale é nascer de novo. Sim, nascer de novo é fundamental. Algumas igrejas, inclusive igrejas neopentecostais, ou pseudo-pentecostais, não pregam mais novo nascimento. Algo que nos distingue, é um dos distintivos nossos, é que nós defendemos o novo nascimento. Você quer ser crente? Quer. Quer vir para a igreja? Quer. Mas nós não queremos só fazer volume, não. Nós não queremos apenas preencher as nossas cadeiras. Nós queremos pessoas que sejam comprometidas com a palavra e com o poder de Deus. Pessoas comprometidas com o Evangelho. Pessoas que se digam discípulos e discípulas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que tenham uma experiência do novo nascimento. Pessoas que sejam regeneradas. Mas só isso não é suficiente. É preciso buscar o poder do alto. Então, ser regenerado é uma coisa, e ser batizado no Espírito Santo e ter a experiência da glossolalia é outra coisa totalmente diferente. Segundo distintivo que nós apresentamos aqui, eu coloquei aqui no slide, separada do batismo no, mas a preposição aí é pelo. Então, a glossolalia, ou as evidências, ou o batismo do Espírito Santo, não é a mesma coisa do batismo do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. Eu, rapazinho ainda, novo convertido, eu comecei a ler o Novo Testamento, comecei a ler a Bíblia, e como eu não estava em igreja nenhuma ainda, eu ficava visitando as igrejas. E numa dessas igrejas que eu visitei, a pessoa disse: não, olha, Paulo escreve lá aos Coríntios, e diz assim lá em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito todos nós batizados em um só corpo. E alguém me disse lá: olha, o Espírito Santo já batizou todo mundo, aqui é todo mundo batizado.
Todo mundo é batizado aqui pelo Espírito Santo. E eu fui para casa, ele disse, olha, lá na igreja de vocês, naquela igreja lá, se referindo à nossa, lá alguns são batizados no Espírito Santo, e outros não, mas aqui nós, pode olhar, está todo mundo batizado pelo Espírito Santo. Só, irmãos, que eu fui investigar, eu fui estudar na palavra. E o que a palavra nos revela é que de fato, quando você crê, não é, pastor Lira? Quando você crê, aí o Espírito Santo lhe batiza na igreja. Coloca o tijolo na parede, e o Espírito Santo batiza o crente na igreja, no corpo de Cristo. Então é isso que acontece. Então, irmãos, todos nós aqui fomos batizados pelo Espírito Santo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele nos integrou, ele nos encaixou, e ele está trabalhando para nos unir e para nos juntar. Agora, esse batismo pelo Espírito Santo é diferente daquele batismo cujo batizador é Jesus. João Batista apontou o dedão assim para ele e disse, olha, ele quem? Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, o batismo de Jesus não é o mesmo batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo batiza na igreja, mas Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo, nos imergindo no Espírito Santo para nos dar poder. Poder para quê, meu irmão? Atos 1:8. Recebereis poder. Irmãos, a igreja só tem poder para levar o evangelho adiante se receber esse poder. Sem esse poder a gente fica de braços cruzados. Sem esse poder a gente se acomoda. Sem esse poder a gente fica olhando as distâncias, os desafios. E alguém pergunta, por que é que os pentecostais cresceram tanto? Por que é que os pentecostais conseguiram ir mais distante? Por que é que os pentecostais andaram outra milha? É porque os pentecostais são impulsionados, capacitados, empoderados pelo Espírito Santo. E é o Espírito que nos move, é o Espírito que age em nossas vidas, de tal modo que nós não medimos esforços para alcançar as almas para o reino de Deus. John Wesley, que foi um dos grandes influenciadores do movimento pentecostal, famoso pregador britânico, ele dizia, me dê 100 homens cheios do Espírito Santo e eu viro o mundo de cabeça para baixo. Nós precisamos de 100 homens, 100 mulheres, uma igreja marcada pelo poder de Deus, pelo poder do alto. É isso que vai fazer a diferença. Porque cheios do poder do alto, meus queridos irmãos e irmãs, nós não medimos distância, nós não colocamos empecilhos, nós não criamos dificuldades. No poder do Espírito Santo, nós vamos até os confins da terra, levando o Evangelho de Jesus. Nós cremos na santificação. É um dos distintivos do movimento pentecostal clássico. Nós fomos influenciados pelo movimento da santidade. Nós cremos que nós temos que ter vidas santas, vidas consagradas, vidas dedicadas a Deus. Mas nós cremos que a santificação não é um processo que depende apenas de nós. A santificação também é uma obra do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, até o versículo 22, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas diz, andai em espíritos e não cumprireis as concupiscências da carne.
Deixe o Espírito Santo produzir o fruto na sua vida. Uma das características e distintivos e marcas do movimento pentecostal clássico é que a gente fala de santidade, de vida santa, de vida consagrada, de vida no altar, de vida na presença de Deus. E muitos desses movimentos da segunda, terceira, quarta, quinta e das ondas que foram surgindo ao longo do tempo, muitas dessas igrejas só querem fazer volume, aumentar a quantidade de pessoas, pessoas descompromissadas, pessoas que não sabem em quem creram, pessoas que entram nessas igrejas e se tornam apenas mais um no hall de membros, pessoas que não sabem o que é Santa Ceia, não discernem o significado do batismo, não sabem o que estão fazendo na igreja, estão tendo apenas uma mera experiência destituída e distanciada da palavra de Deus. Mas o movimento pentecostal nos chama para ter uma vida no Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Uma vida guiada no Espírito, uma vida conduzida no Espírito, uma vida motivada pelo Espírito, uma vida direcionada pelo Espírito. É uma vida que produz o fruto do Espírito e não as obras da carne. Agora, irmãos, ter vida santa, ter vida consagrada, ter vida no altar, produzir o fruto do Espírito, é o que nós esperamos na nossa distinção pentecostal. Mas o batismo no Espírito Santo, a glossolalia, inclusive algumas pessoas pensam e até confundem e até se escandalizam, porque dizem assim: como é que pode? O batismo no Espírito Santo não é um sinal da santificação? Não, irmãos. O batismo no Espírito Santo é um sinal físico, é uma evidência inicial, portanto, constatável e identificada a princípio de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, mas não é uma marca de santificação. Eu, quando era rapazinho, fui batizado no Espírito Santo. Poucos dias depois, um jovem que era um dos mais complicados e trabalhosos da igreja, ele desceu às águas, o pastor desceu ele para batizar, e foi uma das coisas mais extraordinárias que eu vi. Ele desceu às águas, e quando o pastor disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ele saiu das águas, já foi falando línguas estranhas. E eu fiquei olhando assim, aí eu disse: rapaz, eu li em vários lugares por aí que diz que batismo no Espírito Santo é sinônimo de santidade, mas aquilo ali já deu um nó na minha cabeça, e eu comecei a investigar nas Escrituras, comecei a ler, estudar, e eu entendi algo, irmãos. Você quer ter evidência inicial, falar língua estranha, saiba para que é que serve. Sabe para que é que serve? Para você ter poder para ser testemunha de Jesus. O batismo no Espírito Santo, a função principal dele é ter poder para ser testemunha de Jesus, para levar o Evangelho até os fins da terra. Diga, pastor. Oh, glória a Deus, valeu, pastor. Vou sustentar e vou desenvolver esse tema, gostei. Olha só, queridos, o batismo no Espírito Santo, alguns teólogos já usam essa expressão, é um empoderamento, é uma capacitação poderosa. A palavra grega é dunamis, é aquela mesma palavrinha que forma a palavra dinamite. Quando eu andava de bicicleta, a gente tinha um dínamo, né? Era, pastor Vicente lembrou aí do dínamo, né? Que a gente ia andando na bicicleta e ele ia gerando energia, gerando, até que acendia as luzes. Então é esse dínamo, é esse poder, é essa força pentecostal que faz as luzes acenderem, que faz o diferencial, meu irmão.
Pastor Zezinho disse aí uma coisa interessante. Irmãos, um dos principais problemas dessas ondas mais recentes do pentecostalismo, ou do neopentecostalismo, ou dos pseudos pentecostalismos, é que as pessoas hoje estão buscando felicidade. Hoje o crente quer ser feliz. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, que se você aprender isso aí, escrever aí na capa da sua Bíblia, e se você aprender isso aqui por hoje, eu me dou por satisfeito. Deus não nos chamou para sermos felizes, Deus nos chamou para amar. E quem ama se sacrifica, e quem ama busca o poder do alto, e quem ama vai até os confins da terra buscar as almas para Jesus e glorificar o nome de Deus. Deus nos chamou para amar, e quem ama se sacrifica. E por fim, queridos, já andando aí para o final, nós destacamos a evidência do batismo no Espírito Santo. Como é que se sabe que alguém foi batizado no Espírito Santo? Tem evidências físicas, que é uma evidência inicial, mas essa não é a única. Meu pai na fé, um homem muito estudioso, que lia a Bíblia, e ele me dizia: olhe, irmão Zé, tem alguns movimentos aí de gente só falando línguas, que eu acho que isso não é batismo no Espírito Santo, não. Eu digo: é mesmo? Ele dizia: é. Ele diz: olha, porque falar em línguas é uma evidência, e é a evidência inicial. Quando alguém fala línguas, a gente vai lá e atesta, e diz: mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Mas aquela é a evidência inicial. E quais são as outras? Irmãos, quem é batizado no Espírito Santo, além de falar línguas, heteroglossais, a glossolalia, tem que ter desejo, impulso, intrepidez para pregar o Evangelho e para levar a boa nova de Jesus Cristo. Naquela noite que eu falei, que eu estava orando, pedindo a Jesus para batizar no Espírito Santo, eu era escoteiro lá na minha cidade, meus pais também. Para quem não sabe aqui, o movimento escoteiro é um movimento de jovens, tem adultos também envolvidos. E eu era muito dedicado ao movimento escoteiro. Mas eu também estava muito dedicado à igreja. Novo convertido, meus pais eram chefes do movimento. E eu disse a papai e mamãe: olhe, eu vou para a reunião, mas eu vou primeiro para o culto. Eu vou para o culto primeiro. Irmãos, não foi nessa abençoada sexta-feira que eu recebi o batismo no Espírito Santo? Irmãos, e para vocês verem como é importante se buscar, a igreja falar, porque esse mover do Espírito, eu fico lembrando daquele movimento que teve lá nos Estados Unidos, agora em Asbury, na universidade, um grupo de oração na universidade, pessoas assim, um avivamento. Irmãos, o avivamento é um negócio extraordinário, não tem data, não tem hora, não é? É um mover do Espírito Santo, mas nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que pregar, ensinar, falar, motivar, expor nas escrituras a doutrina pentecostal. E a igreja vinha muito tempo negligenciando o ensino do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, até que a igreja foi despertada. Foi batizado naquela noite eu e mais uns 3. Irmão Asseniz, eu vou dizer o nome dele de saudosa memória, não sei se o pastor conheceu. Era o fotógrafo profissional da minha cidade. Um homem inteligente, estudioso, 40 anos de crente, não tinha ainda sido batizado no Espírito Santo. E ele tirou eu assim no banco, falando línguas, bem maguinho, só faltava pegar o banco e botar na cabeça. E ele tirou o lenço do bolso assim, começou a enxugar as lágrimas. E eu lembro daquela oração como hoje. Ele disse assim: Jesus, esse rapazinho não tem nem um mês de crente, já está batizado no Espírito Santo. Eu com 40 anos de crente, Jesus. Irmãos, aquilo ali foi o despertamento na vida dele. Irmão Asseniz começou a buscar,
começou a ir para os trabalhos de oração, começou a se despertar para o batismo. Em menos de 30 dias ele estava batizado no Espírito Santo. Naquela noite, irmãos, eu saí batizado no Espírito e pulando no meio da rua. Glória a Deus, aleluia. Cheguei na reunião, eu sei que eu poderia ter me controlado. Eu sei. Hoje eu tenho convicção disso. Mas, irmãos, tinha umas 50 pessoas, quase tudo descrente. Pessoas que não eram evangélicas. E eu cheguei lá e fui dizer, boa noite, e emendei em línguas. 50 pessoas. Aí depois começaram a me perguntar, o que foi? Aí eu, pronto. Atos capítulo 2, o que aconteceu comigo é o que está aqui em Atos capítulo 2. Eu recebi um poder do alto, uma capacitação celestial, um poder de Deus. E essa língua que eu falo aqui não é porque eu estudei não, é porque foi o Espírito que me capacitou. E quem crê também vai poder falar. Aleluia! Irmãos, foi um movimento do Espírito na cidade. Vários jovens começaram a crer. E a palavra de Deus começou a ser pregada. E é assim que acontece. E esse é um distintivo. A evidência inicial é falar línguas estranhas. Mas não apenas falar línguas estranhas, mas também ser despertado para pregar o Evangelho. E levar o Evangelho à Judeia, Samaria e até os confins da terra. Conclusão, nós destacamos que essa experiência com Deus, ela é fundamentada na palavra de Deus, e é para todos os crentes, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos, livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Portanto, irmãos, como disse Pedro no texto que foi lido esta noite, essa mensagem não foi apenas para aquele povo do primeiro século, não. Essa mensagem é para nós hoje. E nós pentecostais de teologia, nós pentecostais de doutrina, nós pentecostais de crença, precisamos viver à luz desse mover do Espírito Santo. Deixarmos conduzir e guiar pelo Espírito Santo. E se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, saiba que a promessa também é para você. A promessa é para você. Agora, para isso você precisa valorizar, você precisa buscar, você precisa se voltar para o mover do Espírito Santo e buscar o poder do alto. Pode dizer. Certo, pronto, grava aí, vou responder, viu? Então, queridos, primeira questão, e segunda, a continuidade dessa experiência pentecostal é o distintivo da pentecostalidade. O que é que nos faz ser pentecostais? As nossas crenças, aquilo que está nas Escrituras, aquilo que está na nossa tradição, mas aquilo que está na nossa experiência. Se você se diz pentecostal, viva como um pentecostal. Busque o poder do alto. Se deixe guiar pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo mover a sua vida. Se você ainda não busca o batismo no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. Deixe o fruto do Espírito ser gerado na sua vida. Viva na expectativa da volta de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. Queridos, se houver tempo, no seu pastor Márcio, aí qual é a base dele, eu posso me colocar à disposição para tentar responder algumas perguntas, se houver tempo, né? Se eu não souber responder alguma, tem aí o pastor Lira, tem o pastor Fábio, tem outros pastores que são versados na doutrina pentecostal e poderão me ajudar. Mas eu vou responder a pergunta que o nosso querido Moab é uma alegria lhe encontrar sempre, viu? Eu e Moab, nós somos pregadores aí nas primeiras ondas, né? Várias ondas, nós somos pregadores em várias cruzadas, nos idos dos finais dos anos 80 e início dos anos 90, é uma alegria. Bem, irmãos,
nós temos duas vertentes pentecostais a respeito desse assunto: batismo no Espírito Santo e com fogo. Se esse fogo se refere ao fogo do Espírito, ou se esse fogo refere-se ao fogo da condenação. Sendo bem sincero, há bases para as duas defesas. Tem um teólogo pentecostal chamado Anthony de Palma, que inclusive tem um livro dele na CPAD, e ele tenta justificar, Moab, por uma base gramatical, que com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo e fogo, a forma da construção gramatical dá base para se defender e acreditar que o batismo no Espírito Santo e fogo é uma coisa só. E esse fogo é o fogo do Espírito. Em todo caso, se nós apelarmos para outras passagens bíblicas, fogo também é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando os discípulos foram empoderados, receberam o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e eles falavam em outras línguas. Então há base para se defender isso. Agora, eu particularmente prefiro a defesa do Stanley Orton nesse livro. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, o Stanley Orton, ele faz uma defesa apelando para o contexto. Ao invés de ir para a gramática, ele vai para o contexto. E ao apelar para o contexto, o Stanley Orton faz a seguinte afirmativa: João, o Batista, o batizador nas águas, né? Quando ele está apontando para Jesus, ele diz, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo seguinte, ele diz que o fogo está destinado para queimar a palha. Portanto, a base dele é defender que o batismo no Espírito Santo é para os crentes e o com fogo é para os descrentes e aqueles que serão condenados. Apenas Mateus faz esse registro de dizer que é com o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Lucas já não faz essa distinção. Pode. Mateus 3:11. Sim. Marcos 1:8. Mateus fala do fogo. Aí vem o contexto, Sim. explicando para que é o fogo. Marcos 1:8 não fala de fogo, não tem contexto, explicando para que o Espírito Santo. Lucas 3:16 Só fala do Espírito Santo. não fala de fogo. Fala de fogo. Lucas 3:16, Espírito Santo e fogo. Aí tem o contexto, explicando para quem é o fogo. Que é condenação. Exatamente. E João 1:33, a mais de não falar do fogo, usa o verbo no tempo presente. Os três evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas, usam o verbo no plural, batizará. Mas Lucas... No futuro. Exatamente, porque era exatamente o que ia acontecer no futuro. Aí João fala para nós hoje, naquele dia para nós hoje. Eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar vocês com água, ele me disse assim, olha João, no dia que você veio um homem, e sobre ele o meu espírito repousar, este é o que batiza. O verbo está no presente. Então, batiza hoje. Aleluia. Obrigado, pastor. Obrigado. Então, queridos, em suma, Moab, hoje, cada vez mais, os teólogos pentecostais têm assumido que o batismo com fogo é para a condenação e o batismo no Espírito é para os crentes. Pastor Márcio.